Aula Investimento em Capital de Giro, parte 2, Liquidez e prazos e taxas de ativos e passivos. Nós vimos na parte 1 o seguinte. Nós vimos o investimento em capital de giro, aqui no ativo circulante, parte permanente e parte variável, e nós vimos financiamento do capital de giro, parte de curto prazo, financiado pelo passivo circulante, e o financiamento que vem do longo prazo, aqui representado pelo CCL. Nesta aula nós vamos falar, neste início, de equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro ele exige que a liquidez dos ativos, ou seja, o prazo de realização dos ativos, tenha uma relação com o desembolso demandado pelos passivos. Então nós temos o equilíbrio financeiro, que é uma forma de financiamento chamada de tradicional, e nós temos uma outra abordagem que não seria de equilíbrio financeiro para financiamento do capital de giro, que é a abordagem do risco mínimo. A abordagem do equilíbrio financeiro é a seguinte: o que é investimento de longo prazo, que é o ativo não circulante, o ativo permanente, por exemplo, o investimento em imobilizado, e o ativo circulante, aquela parte permanente que permanece, que fica na empresa, tudo isso aqui nos ativos permanente e longo prazo seriam financiados com o financiamento de longo prazo. E a parte variável do ativo circulante, aquela que vem de movimentos, por exemplo, sazonais, seria financiado com curto prazo. Qual é a vantagem dessa abordagem? Não há recurso ocioso na empresa nessa fase, porque quando a empresa precisa, ela capta no curto prazo, e quando ela não precisa, ela paga, ela liquida esses financiamentos de curto prazo. É uma abordagem que há necessidade, capta-se. Não há necessidade, devolve-se esse recurso para quem colocou dinheiro, por exemplo, financiamentos bancários. Qual é o risco desta abordagem? O risco dessa abordagem é que quando a empresa precisa, ela está sujeita às condições da época. Vejam, por exemplo, os momentos de crise. A empresa tem que captar recurso porque ela precisa na condição que está vigindo ali na crise. E crise não é algo que acontece uma vez na vida. Vejam o Brasil, nós tivemos crise, só para pegar os últimos 20 anos, nós tivemos crise em 2002, em 2008, em 2014, em 2020. Nós podemos falar que é em média, uma crise a cada 5 anos. E a empresa fica sujeita, com esta abordagem, a captações da crise, onde o crédito é mais restrito, o crédito é mais caro, etc. E nós temos a abordagem chamada de risco mínimo. Olha só, todos os ativos, sejam ativos permanentes, por exemplo, imobilizado, o ativo circulante, a parte permanente, e o ativo circulante, a parte sazonal, seriam financiados com recursos de longo prazo. Qual é a desvantagem desta abordagem? Haveriam recursos aqui ociosos, porque nesta parte do ciclo sazonal a empresa precisa de recurso, investido aqui em estoque, em contas a receber. Aqui esse recurso voltaria para o caixa. Como o financiamento é de longo prazo, o recurso aqui ficaria ocioso em caixa. Isso penaliza, teoricamente, a rentabilidade. Por quê? Porque esses recursos estariam ociosos no caixa e a empresa pagando juros de fontes de longo prazo, se o financiamento fosse capital de terceiros ou o custo de oportunidade do financiamento com capital próprio. No entanto, não teria o risco de captação às condições da época, às condições que podem ser
condições ruins, por exemplo, se a empresa estiver num momento de crise. Algumas particularidades do Brasil que são, no Brasil há recursos de longo prazo, às vezes mais baratos que os de curto prazo, por conta de subsídios, por exemplo, as linhas do BNDES, e as taxas de juros brasileiras, que são altas, e isso às vezes oferece oportunidades para os recursos ociosos. Por conta disso, muitas vezes essa abordagem, que é uma abordagem de risco mínimo, ela não é tão ruim para as empresas. Por quê? Porque os recursos ociosos estão aplicados às taxas de juros que são altas no Brasil. Mesmo agora que as taxas de juros estão num patamar num patamar baixo, como nunca estiveram. Este patamar é baixo, mesmo assim, as taxas de juros no Brasil, relativamente a outros países, são altas. Então, muitas vezes, essa abordagem de risco mínimo não prejudica tanto a rentabilidade. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre rentabilidade de ativos e custo de passivos, para destacar o quê? Conflito entre retorno e risco. Vejam esta figura aqui. Aqui nós temos verde, curto prazo, vermelho, longo prazo. Se nós olharmos os ativos, aqui estão os ativos mais rentáveis. Por quê? Porque aqui estão os ativos que transformam a matéria-prima, que agregam valor. Aqui está a máquina que faz uma matéria-prima virar um produto acabado com valor agregado. Se nós olharmos os passivos, teoricamente, aqui o curto prazo, aqui o longo prazo, os passivos de curto prazo têm o quê? Um custo menor do que os passivos e o PL. Os passivos de longo prazo e o PL. Então veja só, aqui eu tenho mais retorno, aqui eu tenho menos custo. Imaginem, eu vou brincar um pouquinho com esse exemplo, é claro que é uma discussão hipotética, apenas para ilustrar conflito entre risco e retorno. Imagine que esta empresa tem aqui um excesso de liquidez, uma sobra em caixa, e que ela resolva devolver isto para os seus acionistas. O que vai acontecer? Relativamente, se ela pegou o recurso daqui e devolveu para os donos da empresa, o balanço relativo dela diminuiu essa parte e diminuiu essa parte. Relativamente, aumentaram-se os ativos que trazem mais retorno e aumentaram os passivos que trazem menos custo. Então, olha só, relativamente, aumenta os ativos rentáveis, aumenta os passivos menos custosos. O que faz com essa empresa? Aumenta o retorno, porém diminui a liquidez, aumenta o risco. Vejam que aqui há recursos de curto prazo financiando o longo prazo. Isto é baixíssima liquidez, isto é risco. Por isso que nós estamos aqui, olha, conflito entre risco e retorno. Aumenta retorno, aumenta risco. Veja uma estratégia diferente. Os donos da empresa colocam mais recursos que ficarão ociosos aqui na liquidez da empresa, por exemplo, em caixa, em aplicação financeira. Relativamente esta empresa diminuiu os ativos mais rentáveis, diminuiu os passivos menos custosos. O que aconteceu? Diminuiu o retorno, aumentou a liquidez, diminuiu o risco. Então veja só, diminui retorno, aumenta a liquidez, diminui o risco. Bom, o exemplo é hipotético e ilustra o quê? Relação entre retorno do lado de cá e custo do lado de cá. Como é um balanço onde o retorno pode ser maior que o custo, mas o risco também é maior, e um balanço onde o retorno é menor
que o custo, mas tem uma posição mais confortável de liquidez, uma posição de menor risco. E aí nós voltamos para as particularidades brasileiras. Vejam só, por conta de altas taxas de juros, muitas vezes esse excesso de recursos neste balanço aqui em cima, ele não é tão ocioso, ele não prejudica tanto a rentabilidade. Por quê? Porque há juros presentes em aplicações financeiras, há juros presentes em contas a receber, há juros em carregamento de estoques, principalmente em empresas em alguns ramos, como algumas commodities. E aqui do lado do passivo, por conta de financiamentos subsidiados, muitas vezes há passivos aqui que são menos custosos que os passivos de curto prazo. Por conta disso, muitas vezes aquela estratégia de diminuição de risco, ela não diminui ativos rentáveis, ela não diminui passivos menos custosos, ela não diminui o retorno. O que faz com que uma estratégia, às vezes, de diminuição de risco não seja tão ruim para a rentabilidade da empresa. Isso tudo se deve ao quê? A desajustes da economia, desajustes que nós vemos aonde? Nas altas taxas de juros e na presença de financiamentos subsidiados. Esta foi a parte 2, qualquer comentário me escrevam e daqui a pouco nós começamos a parte 3.